E aí, como vão vocês? Bom demais poder estar de volta. Eu sou a Cris Viana. A gente teve aqui um tempo falando um pouquinho sobre ritos fálicos, costumes nos povos, né, mais antigos. E por conta de uma série de eventos, uma série de contingências, eu precisei, né, ficar um tempo sem dissertar acerca desse assunto. Mas a gente está aqui de volta. E eu quero agradecer desde já a todos os amigos, colaboradores, aqueles que acreditam, né, no saber, no conhecer, que entraram em contato comigo, que pediram que eu, né, desse continuidade a esse estudo, nessa série de compartilhamento, né, das informações que a gente tem buscado a partir de Amante de Sofia, de Amante de Sabedoria. E eu estou muito feliz por poder estar voltando. Confesso que fui pega meio de surpresa, não consegui preparar um estúdio para estar falando com vocês. Continuamos, né, na forma simplória. Tem um cachorrinho aqui que toda hora vem e vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência. Vou tentar estar remasterizando o vídeo, mas hoje eu vim mesmo. Não foi para ficar justificando porque que eu sumi. Hoje eu vim mesmo para falar um pouquinho sobre as palmeiras místicas da antiguidade. Nós falamos muito sobre a conotação fálica na antiguidade remota, dentro de todo esse aspecto de adoração e de veneração, principalmente incluindo o povo Habiru, que vai dar origem, né, aos hebreus, mais tarde vão ser chamados de judeus. Interessante que ontem, hoje mesmo, né, no meu café da manhã, no debate com amigos, e nós trouxemos mais uma vez a discussão sobre a relação entre cristianismo e judaísmo. E eu, no meu discurso, na minha oportunidade de estar falando, comecei a falar o seguinte: não existe relação bíblica, não existe relação antropológica, não existe relação teológica entre cristianismo e judaísmo e vice-versa. O que nós temos é a elaboração de uma crença, a elaboração da religião judaica a partir das suas místicas, a partir dos seus conceitos, a partir do estabelecimento de estatuto, de razões pelo qual aquele povo se definiu, significou e passou, né, de forma primeiramente oral, mais tarde escrita, à sua descendência. Nós vamos ver no período em que Cristo, né, foi caracterizado como Logos, pelos primeiros cristãos, essa tentativa aí, eu posso dizer até mesmo frustrada, porque por mais que a gente tenha perpetuado essas informações ao longo dos séculos, de mais de 2000 anos, nós percebemos claramente à luz da própria Bíblia essa viabilidade dessa junção. Como eu disse no início, nos outros vídeos, nós não temos pretensões religiosas, ficar a caráter também da antropologia, trazer esses questionamentos. A religião não é fruto de tudo apenas da teologia, né, mas também da antropologia. E nas nossas buscas pelas contextualizações, não para desmitificar, não para simplesmente desvalorizar ou menosprezar a fé ou o próprio movimento cristão, na qual eu fiz parte a minha vida inteira, mas trazer a razão, trazer o conhecimento que inclusive é bíblico, seja o vosso culto racional, a razão, o intelecto humano, a maior conquista que o ser humano pode ter para si, é a nossa oportunidade, inclusive, de compreendermos acerca, né, de alguns mistérios, até onde nos permite também, porque mesmo com o intelecto somos tão limitados, né? O que eu queria trazer é que nós estávamos tentando entender, né? A gente falava o tempo todo sobre essa questão desse lugar da rocha, esse lugar do ligam, esse lugar do falo na adoração. O primeiro arquétipo de Deus como provedor da vida, como aquele que traz, principalmente dentro das caracterizações das conquistas, dentro da subjetividade tribal, em que eles precisavam desse suporte para poder se posicionar. Em todas as eras, nós temos vilões, nós temos também o mito do herói.
né, aquele que vai salvar o povo, aquele que vai, né, dar nova oportunidade. A gente sempre vê o ser humano reproduzindo os mesmos comportamentos. A gente tem as mudanças sócio-históricos culturais, os tempos mudam, mas o comportamento do ser humano é o mesmo desde que nós temos aí registro dos primeiros humanoides. E nós vamos perceber que nessa sede de tentar entender a sua origem, de tentar entender, de acreditar que tem alguém mais forte por ele, o aspecto fálico masculino, ele foi predominante na antiguidade remota em muitas sociedades, em muitas tribos, mas não foram todas as tribos. Inclusive, nós vamos perceber que perto da rocha, né, em todos aqueles textos que a gente já discorreu, e alguns na Bíblia, e nos textos históricos também, né, não bíblicos, nós vamos perceber que para cada ação atribuía uma rocha, um rochedo, um lugar. A rocha é o nosso Deus. Quando nós atribuímos ao aos Elohim e mais tarde ao Adonai, que era o senhor daquela terra, era o senhor tribal, era o senhor daquele grupo específico, era associada a uma pedra naqueles lugares altos e ali se venerava, ali oferecia, né, os holocaustos, ali se ofereciam os incensos, as oblações. Só que não eram só nesses altos, os rochedos venerados. Nós vamos ter alguns aspectos também. Principalmente numa região desértica, numa região rochosa, nós vamos ter a abundância de rocha, facilitando assim, a presença de Deus constante em toda aquela região. Mas não é só isso que vai acontecer. Alguns lugares nós vamos perceber a ausência da água, a dificuldade, né, de achar água, inclusive locais, né, para se cobrir do sol. Algumas regiões são muito quentes, né, durante o dia, muito frio durante a noite. Então, a presença de árvores frutíferas e que também trouxesse sombra, prazer, descanso, refrigério, era dificultoso, era difícil achar. Os oásis, eles eram perceptíveis, eles eram alcançáveis. Porém, não eram todos, desculpa gente, não eram todos os lugares que eles encontravam aí um oásis, não é? Deixa eu beber um pouquinho de água aqui, dá licença. Então, ter esse lugar, esse oásis, com a presença da palmeira, que também pode ser, né, visualizada como arquétipo fálico, mas que se expande a partir da sua relva, se expande a partir dos seus alimentos, além de trazer refrigério, traz, né, sacia a fome também, ela vai também passar a ter um simbolismo aí na vida dos hebreus. A palmeira, então, passa a ser um instrumento místico. Só que pela singeleza, pela suavidade, pela caracterização de trazer vida, de saciar a fome, vai ser dado a ela o arquétipo feminino. Nós vamos perceber que junto àqueles pilares, né, fálicos dos Baals, nós vamos ter os Baalins, né, a multiplicação daqueles senhores da terra, mas nós vamos ter também os pilares de Aserá, as Aserim, que seria a tipificação feminina da consórcia daquele Deus masculino, que nos remonta lá no Éden, quando nós trabalhávamos vou voltar o texto aqui para me ler para vocês, aquela ideia, né, aquela figura de que Deus, como um Deus hermafrodita, não mais como um Deus macho, ou uma deusa fêmea, mas nós vamos ver aí a caracterização de duas potências, a masculina e a feminina, no intuito de perpetuar a vida, no intuito de canalizar energia, de distribuir energia. Lá em Gênesis 27, versículo 2, a gente percebe essa conotação hermafrodita da deidade. Pronto, ele diz assim, né? Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem dele, né? A imagem de Deus, a sua própria imagem, outro criou, macho e fêmea, outro criou. Então a gente percebe essa classificação da deidade como macho e fêmea, né? Lá desde o primórdio a gente não vai ver nenhuma sujeira, a gente não vai ver nenhuma imundícia, a gente não vai ver nenhuma profanação nessa questão. E os rabinos, né, os estudiosos da Bíblia sabem disso. Eu não sei porque o cristianismo insiste em não aceitar essa visão e ao mesmo tempo quer se apropriar da ideia de que é o povo escolhido, que é descendente dos judeus. Fica meio difícil para eu entender essa questão aí. Mas voltando lá a esse princípio, por que era tão importante? Nós estamos falando de uma antiguidade remota. Nós estamos falando de uma busca de
né, de resposta para uma série de questionamentos. Foi passado através da tradição oral, mais tarde fixado através da escrita, a cuneiforme, depois com a descoberta dos papiros, assim foi até chegar os dias de hoje, que nós temos acesso aqui no Google em tudo, né? Globalizado. Mas a gente vai perceber que os ritos começaram a se desenvolverem, né? Tanto para a rocha, né? O Baal, o El, até mesmo uma pessoa, no caso aí o Baal, né? Tem que entender que o judaísmo, gente, ele não é monoteísta, ele é monolátrico, principalmente o judaísmo primitivo. Até hoje, na modernidade, a gente até pode caracterizar aí como uma das 3 religiões monoteístas do mundo. Mas na antiguidade remota, a gente não tem uma característica de monoteísmo aqui nas religiões. As religiões são, por natureza, por essencialidade, monoteísta. Nós vamos, politeísta. Nós vamos ver a prefiguração do monoteísmo lá em Amon, lá no Egito, mas não é deles que nós estamos falando. Mas assim, esse foi o melhor modelo de monoteísmo na antiguidade, tá? De Atom, Amon e assim, aquela troca deles lá no Egito. O povo judeu até vai, né, se basear nesses princípios aí, quando atribui também ao bezerro o culto do seu único Deus lá em Moisés. Porém, a gente vai perceber que ao longo, né, do próprio desenvolvimento como tribo, eles vão em cada local atribuir o Deus territorial. Só que naquele panteão de deuses territoriais representado pela rocha, a gente vai atribuir a sua superioridade. No seu cano, na sua pirâmide, né, ali monolátrica, os seus deuses característicos, né, de adoração são as personificações do El. Então os Elohim são as suas manifestações dessa deidade em cada um daqueles territórios. Agora, nós vamos ver que a cada um desse Baal, ele tem uma consórcia, que é uma Será, ou uma Será também, que, né, ou uma Astarte, Astator, né, então tanto tipo de pronúncia eu vou ficar com, né, a Será. Então, cada uma delas também era tipificada de acordo com aquela religião, de acordo com a necessidade territorial daquele povo. Se era água, se era comida, se era filho, a perpetuação da espécie, ou seja, cada uma delas era relacionada àquela necessidade, né? Então, essa ideia de atribuir ao grandioso, ao místico, atribuir aquilo que eu não posso explicar, essa função de me proteger, ela é muito remota, ela é muito antiga. Só que nós temos ali essa ideia de que Deus, ele na sua essência é macho e fêmea. Só que por conta, né, da dispersão, né, do despreendimento desse macho e fêmea, quando, né, o mito vai do Éden, né, vai dizer que por conta do pecado, né, até por sinal simbolizado pela serpente, que é um símbolo fálico, e pela árvore também, seja macieira, seja videira, eu apostaria na palmeira, até porque mais tarde ela tem uma função muito grande em todos os aspectos, até hoje, né? Então ele se despreende. Então ele só passa a ter novamente, ali no capítulo 3, quando eles se unem e tornam um. Então aquela comunhão, aquela essência que o homem tinha, sendo um com Deus, a sua imagem, ou seja, macho e fêmea, por causa do pecado, ele se desfaz. E ele só consegue se tornar semelhante a Deus de novo quando separa, né, o homem, a mulher, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a uma mulher e serão ambos uma só carne. No Novo Testamento, Paulo vai inclusive falar sobre a questão desse ato de prostituição, de não se prostituir, porque cada vez que um homem ou uma mulher se deita com o outro, ele se torna um e vira confusão, porque Deus é um só, Deus não são muitos deuses. No Novo Testamento não tem essa ideia de Elohim, mas só existe um Senhor. E a santidade é preservada a partir do casamento como a metáfora da igreja, como a alegoria da igreja. Então a mulher e o homem se tornando um só, sem adultério, sem fornicação, sem lascívia, sem outros comportamentos de que são hoje considerados prostituição, mas que naquela época era um rito de fertilidade, ela se torna um, então conota, simboliza aí esse retorno à origem, né? O momento em que o homem e Deus, eles estavam juntos ali. Então, os ritos de fertilidade, eles tinham essa intenção, trazer de volta essa energia, trazer de volta este contato com Deus que havia se perdido. Só que como nós temos uma contextualização politeísta,
são muitos deuses que representam, né, as grandes manifestações, as grandes teofanias, a presença desse Deus invisível nas suas diversas formas. Toda vez que eu tinha o Deus, eu precisava da deusa. E qual era a representação de um homem e uma mulher? Então, na antiguidade, a gente tem muito, né, muito dessa questão dessa junção aí para se conseguir os objetivos que esse Deus, né, essa deusa completo, que estava rompido, agora voltou a ser completo, me dá. Então esses ritos eram a representação, era a forma que aquele povo tinha de representar este reencontro aí, esse religar com Deus, né? Então elas não eram de conotação só sensual, não, elas tinham toda uma questão religiosa aí. Então lá nas regiões dos altos, debaixo das palmeiras, nós tínhamos os altares para Aserá, entende? E lá em Aserá, em todas as regiões antigas também tinha um culto a deusa. E as moças que eram ofertadas ali, elas precisavam ter uma iniciação sexual. Até porque na antiguidade se valorizava muito a perpetuação da espécie. Já tinha sido compreendido que a mulher era geradora da vida, a Revá, a alma vivente, a que traz a vida. O Adão, né, o modelo que traz macro, que traz a vida, que até perpetua também, mas gerar era só da mulher. Então eram feitos festivais que foram mais tarde, né, comparados aos festivais, aos bacons, né, aos bacanais, aos ritos de fertilidade de Baco, né, e várias outras. Cada um daqueles povos antigos trouxe, né, a sua representação desse culto de adoração, desse culto que representava a comunhão deste povo com o seu Deus ou com seus deuses. E é muito provável que os ritos da festa de tabernáculo sejam representações semitas desse culto a Baco, porque o que a gente sabe, né, o que a gente traz, que toda aquela região ali, o culto a Aserá, a Astarte, que também era conhecida como Beltis, Tanais, Star, a Milita, né, a Milita, Anaites, né, e assim vai seus nomes como os Baal Peor, Baal, né, Salomba, até Baal, Salomba, são vários Baals ali espalhados, toda aquela região cananita ali. E o que vai acontecer? Heródoto, por exemplo, em um dos seus comentários, ele vai explicar que a prostituição ritual, ela não tinha essa conotação. Gente, eu não faço apologia a isso, aquilo, é certo, errado, nada disso. Eu estou contando a história, tá? A partir de dados, né? A partir de achados arqueológicos, né? A partir de achados antropológicos, a partir, né, dos escritos bíblicos, dos estudiosos, né, de eruditos. O que eu estou reproduzindo aqui é Heródoto, eu estou trazendo a questão da prostituição. É claro que na reprodução social da prostituição em dias contemporâneos modernos, cada povo e cada um vai ter sua forma de compreender. Eu não faço juízo moral nem a bem, nem a mal, nem tá certo, tá errado, se eu concordo, se eu não concordo, é que não tá importando muito o que eu penso da prostituição. O que eu falo aqui, o ato de se tornar uma com várias pessoas, tá? Não tô que tá na discussão se vai ter dinheiro, se não vai ter dinheiro. Não é isso que a gente fala. A gente fala que existia um rito que a grande intentona desse rito era voltar a ser um com Deus para que eles fossem abençoados. E quanto mais eles procriassem ali, a partir da figura da mulher, onde o homem era predominante, mas a mulher era a consorte que permitia essa perpetuação, mais poderosos, mais vigorosos, mais guerreiros, mais potência e nacionalismo eles teriam ali. E lembra quem está procriando a Terra, né? A gente não tinha ainda 7, tantos bilhões de pessoas no mundo injusto de desigualdade social que a gente tem hoje, né? Mas, enfim. Então, Heródoto vai contar, vou ler aqui um pouquinho para vocês, que toda mulher nascida no país deve uma vez na sua vida vestir-se no recinto de Vênus. No caso dos hebreus, subir, né, ali a colina de Aserá ou de Astarte. E lá ele precisava também, né, se deitar com o estranho, né? Muitos do tipo mais ricos eram até orgulhosos demais para se misturar com os demais lá, com o povão, e tinham seus próprios recintos sofisticados, né? Cheio das coisinhas lá, das decorações, coroa, da grandiosidade que nunca foi coisa recente, né? Desde lá atrás, né? Então a Vênus aqui, que é chamada de Melita pelos assírios,
ela era também a deusa da prosperidade, até por causa dessa conotação da procriação. Lembra que quanto mais filhos, a própria igreja, a lei da usura da igreja católica, da igreja romana, era isso. Por conta de que era perpetuação naquele monte de filho, mais dinheiro teria. Por isso que foi dado aí o celibato, né? Mas naquela época, quanto mais tinha, mais próspero era. Então o que acontecia? Essas mulheres eram colocadas ali naquela região, eram separadas, pelo menos uma vez na vida delas, elas tinham que se apresentar. Assim como os meninos romanos, menores de 18 anos, tinham que se posicionar à sodomia, né? Serem meninos que podiam ter um coito anal lá nos ginásios, né, gregos e romanos, as meninas também eram iniciadas aí nessa preparação para esse momento em que ela traria a prosperidade, assim como a chuva irriga a terra e a terra, né, procria, a terra dá o fruto, a mulher também, né, ela irrigaria aí a semente e perpetuaria a vida. Então ela ia para esse local, que era considerado um local sagrado, tinha alguém que tomava conta, e ali ela podia se deitar com no mínimo uma pessoa uma vez na vida, mas ela poderia em algum tempo, antes de casar, antes de ser escolhida, esse homem jogava uma moeda e escolhia essa mulher, e ali eles teriam a cópula, né, mas era uma cópula voltada para adoração. Adoração. Não era só uma cópula no sentido de o prazer em si ou do capitalismo. Não tinha função capital. Não era ainda, né, essa ideia do lucro aí, de uma profissão, né? A gente não tinha isso aí, não. E é considerável que cada vez que, quanto mais parceiros ela tinha, quanto mais ela se deitava, ela agradava a deusa. Logo, a deusa satisfeita traria toda a fertilidade sobre aquela região, né? No livro apócrifo, né, de Baruque, no capítulo 6, né, verso 43, diz assim, que as mulheres também concordam sobre eles, sentados nos caminhos, farelo queimando para o perfume, mas se algum deles atraído passasse, né, se deparasse e censurasse a sua companheira, ela não era considerada digna e o cordão era quebrado. Então, inclusive, essas mulheres, elas não eram desvalorizadas, né? Elas eram valorizadas naquele lugar. Né? Mas depois, mais tarde, o estabelecimento de regras, de doutrina, né? Relações, inclusive relações de poder, a gente vai ver que algumas mudanças elas vão ocorrer. E algumas práticas que eram consideradas práticas de adoração vão ser consideradas práticas de vergonha, de dolo, inclusive crime, né? Inclusive crime. Então, a tenda dessas prostitutas rituais eram estendidas lá nos altos, né? E lá ela era toda decorada de acordo com a característica daquele povo, naquele momento histórico que eles estavam vivendo. Eles iam lá decorando e tudo, né? Então, assim, se era feita a imagem da Aserá ou a imagem daquele Baal, de acordo com aquela circunstância, era permitido. Mas se houvesse uma outra forma ou uma outra tipificação, ou um outro totem que representasse aquilo ali, era abominação, né? Aí, assim, começavam os grandes conflitos, né? No livro de Cantares de Salomão, por exemplo, a gente vai ver vários episódios ali falando da Aserá. Salomão, quando canta, né? Quando louva a Sunamita, ele tá trazendo essa ideia da Aserá, ele vai morrer, né? Trazendo. É bem erótico, mas não é vulgar, né? Não é considerado luxúria, é considerado rito de fertilidade, né? Então, assim, a gente vai perceber que a visão fálica, ela é muito forte, mas a visão também da consórcia feminina, do lugar dessa mulher, que vai ser comparada também, né, a Ruá, por causa dessa coisa serena, dessa coisa de trazer tranquilidade, né, de realizar, inclusive sexualmente, ela é atribuída à palmeira por conta de toda essas formas que ela tem, essa representação, esse símbolo no coração naquele povo desértico, naquele povo sedento, naquele povo buscando tantas respostas, né? Então a palmeira representando aí este lugar da Ruá, que também ela é personificada como o Espírito Santo pelos cristãos, né? Figura feminina, o Kadesh, ou Akadosh, né? Que é Espírito Santo. E ela tem essa conotação como espírito feminino dos Elohim, né? Representação aí da consórcia feminina. E ela vai estar sempre representando, inclusive pelos nazarenos, primeiros cristãos, com esse caractere feminino. A pomba, né? Mais tarde a lua, e assim vai aí as conotações místicas. Eu quero ainda deixar para vocês aqui uma coisa interessante, que o Adam Clarke, ele ficou muito impressionado, né, com a dificuldade da serpente ter erigido originalmente no que ele chama de Nashá.
que significa uma criatura do tipo macaco ou orangotango, né? Aí a gente não tem aí a forma ainda do réptil, a gente tem uma forma de um mamífero, né? Então foi sugerido, por exemplo, em Ezequiel 16:36, que quando ali é traduzido né, a palavra imundícia, que não é uma referente ao diabo, né? O diabo ele vai ser mais tarde dado a ele o arquétipo da paixão, da luxúria, né? Mas assim, essa mitologia zoológica que a gente tem na antiguidade, esse aspecto fálico aqui, que é considerado a queda do primeiro homem, né? Torna até mais obscura aí a nossa pesquisa, mas são muitas questões que a gente vai levantando, a gente observa que a gente não fecha, a gente vai abrindo, a gente vai largando aí o conhecimento para a gente pensar. Então, assim, esse dom sublime da vida, de gerar vida, de perpetuar a vida que o homem não pode ter, ele vai ser muito valorizado. Inclusive em algumas civilizações, nós vamos ver os celtas, né, valorizando essa persona da mulher. Então não é só o lugar fálico, mas o lugar também da palma, o lugar da vida, o lugar da revá, aquela que alimenta a vida, que a gente vai ver casando aí o tempo todo nos ritos judaicos primitivos. A gente não vai ver separar mais tarde, com a promulgação de algumas questões políticas, né, com o desenvolvimento social, cultural da sociedade judaica, principalmente na era cristã, a gente vai perceber que o lugar da mulher ele vai ser desqualificado. Mas aí que são interesses, né? Aí um contato com o humanismo, um contato com o grego, com outras sociedades patriarcalistas, fálicas, na qual a mulher era subjugada, era servil. Aí eles vão acabar sendo envolvidos aí, né, por esse modismo, coisa que é muito comum nos seres humanos, né, envolvido pela moda. Mas no cristianismo a gente percebe esse lugar da mulher sendo valorizado. Volta aí, Jesus Cristo, por exemplo, é o primeiro homem que coloca a mulher no seu lugar aí devido, ele vai trazer várias questões, inclusive com a passagem da mulher samaritana, que dá no açude, né, perto das palmeiras, é uma mulher de muitos homens, que ela não tinha tido um marido. Jesus vai trazer ali, fala da água da vida, né, traga essa metáfora aí da mulher com a água, com a relação, com a suavidade, com a calma, da perpetuação e também da adoração. Então, a Será, como um arquétipo feminino de Elohim, como também a sua Shekinah, a sua forma de trazer a vida, de aliviar, de consolar, de acolher, ela é feminina e ela é aceita por muitas, né, por muitos posicionamentos, por pensadores da antiguidade. No cristianismo, a gente não vai ter esse lugar da deusa e do Deus, que mais tarde, no século IV, né, a gente vai ver as atribuições a Maria ali. Então a gente também entra em contradição com a questão ternária, né, com a questão da trindade, porque a gente vai ter um pai, a gente vai ter um filho, uma mãe, e a gente vai ter cadê o espírito, né? Então seria aí a Maria aí representando aí essa figura feminina aí do macho e fêmea para poder gerar o filho, né? E a representação. Mas são muitas questões, como eu disse, eu não quero entrar na questão dogmática, porque eu respeito muito a fé e a forma que essas pessoas exercem tudo isso. Mas trouxe aqui pra gente estar pensando, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, que este lugar aqui, né, em relação também à promessa que um dia nós seríamos resgatados e voltaremos a sermos um com Deus, é importante que a gente entenda que Zacá e Necabá, não é? Macho e fêmea, hoje separados, precisam estar unidos para terem a verdadeira adoração, para que a mônada novamente se envolva, para que a gente consiga de volta esse contexto de totalidade, que só é possível a partir dessa junção. Como é que a gente vai fazer isso? Não é? Sem preconceito, sem julgar, sem juízo moral. Como é que a gente vai conseguir essa relação macho e fêmea e a adoração em tempos tão diferentes, em tempo que muitas coisas, né, são tidas até mesmo como fantasias. Deixa pra gente pensar, vamos estar com vocês, eu vou falar depois sobre a arca mística e eu espero que a gente se aprofunde um pouquinho nessa ideia, sabe um pouquinho dessa questão aí que a gente está vendo hoje, esse modismo absurdo de pessoas que se dizem cristãos, principalmente pentecostais, que pega a arca, enfia na arca e tal. Eu mesma já tive um tempo em que eu tentei fazer essa fusão. Eu quero que vocês saibam que eu estive nessa busca durante 18 anos e eu tentei de todas as formas de casar ali, e não é porque eu não consegui, que eu me frustrei e estou fazendo isso, não é nada disso, mas por exatamente procurar ler as escrituras,
né? Saber achar nela a vida eterna, este caminho que no fundo eu queria para Deus. Eu descobri que não é a partir dos meus ritos, não é a partir do que eu quero, do que eu falo, mas simplesmente porque um dia Ele me amou, né? Qualquer coisa que eu faça não será suficiente para atraí-lo, porque Ele já me atraiu para si. Ele já te atraiu também. Eu espero que você tenha um lindo dia, Shabbat Shalom para todos nós e que a gente possa se ver em breve. Beijo, amo vocês, tá? Tchau, tchau.